Amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração enquanto eu estava aqui ontem na madrugada, falando com Deus, que aqui até umas 2h pouco, e Deus gerou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar ela com os irmãos, e depois nós vamos ter um tempo de oração juntos aqui. A igreja do Senhor, irmãos, ela é movida através da oração. Porque a igreja do Senhor somos nós, né? Isso aqui são paredes que os homens construíram, e a Bíblia vai nos dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Nós somos a igreja de Deus. Aqui nós nos reunimos para adorar, para glorificar. Nós nos reunimos aqui para bendizer o nome do Senhor. Normalmente nós invertemos, né, os valores. Nós deveríamos ir para a igreja só para agradecer. E a gente vem mais para pedir, né? Tem gente que só vai quando a porta está aqui, ó. Tá puxando o laço, eu corro para a igreja. E Deus é tão bom que atende. Mas não deveria ser assim, irmãos. Aqui deveria ser o lugar de nós nos reunirmos em adoração, com alegria, em comunhão entre os irmãos, aquela coisa gostosa, aquela unidade, como era a igreja primitiva, né? Onde a Bíblia diz que tudo era em comum, ninguém tinha falta de nada, quem precisava o outro tinha, doava, quem tinha propriedade vendia, dividia as coisas, e a igreja crescia porque havia unidade na igreja. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que eles eram unidos na oração e no partir do pão. Então tinha comunhão entre eles. Eles oravam, eles faziam as reuniões, estavam sempre juntos. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, às vezes nem fazendo uma convocação o povo atende. E o que me preocupa mais, irmãos, é que quando nós recebemos uma convocação, eu entendo que se não podemos cumprir, no mínimo dá uma satisfação. No mínimo. E tem muitos que nem isso faz, né? Mas não vamos entrar nesse assunto não. Abra sua Bíblia comigo aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Vou falar um pouquinho aqui daquilo que Deus quer de nós, daquilo que as pessoas esperam de nós e daquilo que nós precisamos ser. 2 Timóteo capítulo 2. Eu entendo que nós que somos inteligentes, nós precisamos querer ser sempre melhor. É assim, Rafael? Na nossa vida, irmãos, o que nós erramos hoje, nós não podemos continuar errando amanhã. Então nós precisamos buscar melhorar a cada dia. Por isso que o profeta Oséias, ele disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fica de pé, em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler na versão NVI. Os irmãos, ouçam com atenção, acompanhem aí na sua Bíblia. A partir do versículo 14 diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso
prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra e santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem sua vontade. Amém, queridos? Vamos encerrar. Louvado seja Deus. E nós vemos uma séria advertência a nós, irmãos. Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, dando a ele as instruções, mas a palavra do Senhor nos diz que a Bíblia, ela é atual todos os dias, porque a palavra do Senhor é nova, e toda a palavra de Deus ela é inspirada para corrigir, para exortar, para consolar, porque Deus não erra, irmãos. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. E quando nós lemos isso aqui, e nós começamos a procurar entender o que nós estamos fazendo, e como nós estamos fazendo, e para quem nós estamos fazendo. Nós lemos aqui que em uma grande casa tem vasos, não só de prata e de ouro, mas tem de barro, tem de madeira, uns para honra, outros para desonra. E cabe a nós analisar que tipo de vaso nós somos. Qual é a utilidade que nós temos no reino? Irmãos, o diabo ele é muito astuto. E ele tem provocado situações no meio do povo de Deus, causando conflitos, causando discórdias, causando divisões, causando situações que impedem o agir pleno de Deus em nosso meio, irmãos. Por isso que Paulo diz aqui que nós não devemos nos envolver com conversas inúteis. Nós não devemos nos envolver com coisas que não trazem edificação. Nós não devemos, nos misturar com as coisas que vai nos contaminar, irmãos. Ele diz aqui: procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Impiedade, ímpio, não santo, se torna uma pessoa ruim, porque quando nós nos contaminamos com muitas conversas,
nós começamos a deixar a amargura entrar no nosso coração, André. E nós começamos a alimentar pensamentos que o diabo quer que a gente alimente. Nós começamos a olhar para o nosso semelhante como se ele fosse ruim. Nós começamos a olhar para os nossos irmãos, que Jesus morreu na cruz por ele, da mesma maneira que morreu por nós, e começamos a pensar mal desse irmão, e começamos a caminhar para uma impiedade. Começamos a nos tornar pessoas amargas, pessoas intragáveis. E se nós, queridos, queremos ser vasos de honra, nós temos que lutar para ser pessoas amáveis. Pessoas que todos tenham prazer de estar ao nosso redor. Dentro da igreja de Deus não pode haver partidos. Lá na igreja de Corinto, começou a levantar um partido: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Ele disse: quem é de Cristo aí? Tem alguém que é de Cristo? Não é de Paulo, tem de Pedro, tem de Apolo, mas tem alguém que é de Cristo? Porque quem é de Cristo procura ser semelhante a Cristo, irmãos. Aleluia. Se alguém começar a me seguir, vai se tornar parecido comigo. E aí vai cometer os mesmos erros que eu cometo, as mesmas falhas. Mas se segue a Cristo, vai se tornar parecido com Cristo, vai começar a agir como Cristo, tratar o próximo como Cristo. Mas se nós nos envolvermos com conversas, com discussões que não vai trazer nenhuma edificação, nós começamos a nos dividir dentro da igreja. E a palavra do Senhor diz que casa dividida não prospera. Se houver divisão não tem crescimento, porque o inimigo ele encontra a legalidade para impedir que a igreja do Senhor desenvolva, quando entre nós não houver plena harmonia. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. E o diabo vai usar a palavra para afrontar Deus. E a igreja do Senhor, aqui está falando de obreiro, mas todos nós somos obreiros da casa de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e no versículo 17, diz a palavra de Deus, que a criação, ela está aguardando, ela está com expectativa da manifestação dos filhos de Deus. O mundo aí fora está nos olhando. As pessoas que não conhecem a Deus, Edileuza, estão nos focando. Hoje eu estava ali em Itapevi, eu fui comprar uma mochila, e comecei a conversar com aquela vendedora, e ela disse assim: moço, falei que ia viajar, falei que comecei a falar de Jesus para ela. Ela disse: eu não vou na igreja, mas eu tenho admiração pelos crentes, que de verdade são crentes, mas eu conheço alguns que por causa deles eu ainda não fui para a igreja. Que tristeza ouvir isso. Eu conheço alguns crentes que por causa deles, falei: moço, mas você não pode olhar para eles, você tem que olhar para Jesus. Mas infelizmente as pessoas nos observam lá fora, e se nós não dermos testemunho de cristão, como que nós vamos ganhar, Mateus, as pessoas que não conhecem Jesus, se nós não dermos testemunho que nós somos transformados? E aqui dentro nós precisamos manter a comunhão, queridos. Aqui dentro nós temos que entender que cada um tem uma personalidade. Nós temos que entender que cada um aqui pensa de um jeito. Uma casa com muitas pessoas, isso você pode ver dentro da própria família. A nossa própria mão, cada dedo é de um tamanho, mas todos são úteis, todos são preciosos. Um precisa do outro. Se perder um, toda a mão vai sentir, todo o corpo vai sentir. E Paulo continua dizendo aqui: evite as controvérsias inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Olha que tristeza, querido. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Quando nós começamos a deixar o nosso coração azedar, Samuel, nós começamos a azedar o coração dos outros. Por isso que Paulo diz: alastra como câncer. E câncer mata, irmãos. Se eu deixar meu coração azedar, aí eu vou conversar com Samuel, meu coração está azedo, eu vou passar para ele aquilo que está dentro de mim.
A minha conversa com ele não vai ser uma conversa de servo de Deus, vai ser uma conversa de críticas, vai ser uma conversa de desabafo, e ele vai se inflamando também junto comigo. Por isso que está dizendo aqui, o ensino deles se alastra como câncer. A Bíblia, querido, ela é completíssima. Se nós entendermos a palavra de Deus como cristãos, que nós devemos ler Bíblia, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai descobrir quem você é. Não é a respeito de Deus você vai descobrir. Deus, nós já sabemos que Ele é todo poderoso, que Ele é bom, que Ele é infinito, que Ele é magnífico. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos quem nós somos. Por isso que é preciso ler Bíblia. Infelizmente tem crente que não lê Bíblia, irmãos. Tem crente que ele só pega na Bíblia quando chega na igreja, e muitas vezes só fica assim nela. Às vezes ele não consegue achar o livro que você está lendo, ele abre para disfarçar que está lendo. Pastor, que é isso? Eu já vi, irmãos. Isso quando você não está pregando aqui em Timóteo, tem alguém lá do outro lado, lendo Gênesis. Quantas vezes eu já vi isso? Aqui, por onde eu passei, onde eu já pastoreei. Graças a Deus, desde 2007 pastoreando a igreja, 12 anos pastoreando, já vi algumas coisas, irmãos. E as pessoas não crescem, não desenvolvem, porque se não ler, se não busca, se não consagra, se não tem intimidade com Deus, a vida ela vai só regredindo. Por isso que tem muita gente dentro da igreja frustrada. Muita gente dentro da igreja que não desenvolve, fica um tempo na igreja, depois ele vai embora, porque não me encontrei aqui. Não é que não se encontrou aqui, não se encontra no reino. Aí ele muda, vai para outra, e chega lá na outra, ele passa um tempo, fica lá. Tem um obreiro, irmãos, que ele passou por aqui, não vou mencionar o nome. Ele esteve conosco um tempo, lutei para ajudar. Mas há uns anos atrás, esse obreiro, eu era diácono na época ainda, eu fui dar um conselho para ele a respeito de partido. Que ele estava numa igreja e fazia uns trabalhos assim que atraía um tipo de pessoas, mas afastava outro tipo de pessoas. Eu fui falar para ele, meu querido, não faz isso não. Tem algumas pessoas que estão indo embora por causa desse tipo de comportamento. Ele disse, eu tenho o meu público. Quem tem público, irmãos, não pode estar aqui em cima. Porque aqui não é para quem tem público. Aqui é para quem tem amor pela obra. Deus, aleluia. Aqui é para quem ama vidas. Não basta amar também a obra, né? Tem que amar vidas. E certo é que essas pessoas, elas nunca prosperam. Elas vão bem até um certo ponto, mas chega um certo ponto que ela tropeça. E às vezes o público que ela acha que é dela começa também a ficar contra ela. E não dá, né? Eu não posso ter o Samuel como meu preferido e o Mateus, se der, a gente conversa. Eu não posso ter um departamento como primordial e o outro deixa para lá. Nós somos um corpo, irmãos. Nós somos membros de um só Jesus, servos de um só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Queridos, nós temos um selo. O Senhor nos conhece. O amor de Deus, Senhor, por nós é igual. Deus não tem filho predileto. Deus não se agrada quando nós, como seres humanos, começamos a maltratar uns aos outros, ou por não gostar, talvez, do jeito de alguém ser, começar, a rejeitar ele. Não. Esse não é o nosso papel de cristão, não, irmãos.
Esse não é o papel da igreja de Cristo. Não foi para isso que Jesus morreu, não. Jesus morreu para nos unir. Pessoas diferentes, caminhando na mesma direção, querendo ir para o mesmo lugar. Exatamente isso. Que todo crente que você perguntar, para onde você quer ir? Eu vou para o céu, pastor. Meu nome está escrito no livro da vida. É assim. Mas talvez o cidadão está arrebentado. Talvez a situação dele, se ele morrer naquele exato momento, ele nem tem salvação, mas ele está acreditando que vai. E qual é o nosso papel? Ajudar, estender a mão, aconselhar. Se ver escorregando, se ver se desviando do caminho da verdade, pega na mão, tente ajudar, traz para perto. Não rejeição, irmãos. Porque é muito natural, quando a pessoa está bem, a gente quer ela perto. Quando a pessoa não está bem, nós queremos distância dela, né? Eu fico triste quando eu vejo, às vezes, um crente que encontra uma pessoa que saiu da igreja, às vezes está até bebendo, e ele desvia dessas pessoas, deixa de dar a paz do Senhor para ele. Alguém pode achar errado, mas, Mateus, lá no pessoal de rua, é conhecedor da palavra? A paz do Senhor, não importa o jeito que ele está todo drogado, ele está bêbado, ele está sujo, ele está fedido, mas eu tenho a paz do Senhor, Glória eu a vou Deus. dar a paz do Senhor para ele. Aleluia. Eu não posso rejeitar quem quer que seja, irmãos, porque as pessoas pensam diferente. É igual um casamento, né? Casamento une duas pessoas, aí vem um cabra lá do sertão de Minas Gerais, aí vem outra lá do Cabrobó do Piauí, se encontra em São Paulo, um gosta de frango com quiabo, outro gosta de, sei lá, de cuscuz, mas se une. Qual o propósito? Viver juntos. Pensam igual? Não. São perfeitos? Não. Tem defeitos? Muitos. Mas nós precisamos continuar caminhando juntos. Porque somos pessoas a qual Deus escolheu para uma obra. Aleluia. Glórias ao Senhor. Paulo, ele disse assim: aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o que eu não quero, eu faço. Irmãos, nós muitas vezes somos traídos pela nossa própria consciência. Nós planejamos uma coisa e fazemos outra, André. Quantos planos nós já fizemos e não conseguimos concretizar? Quantas vezes nós já fizemos até juras para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu vou estar em todos os cultos, eu vou ser dizimista fiel, eu não vou mais dar trabalho para o meu pastor. Mas daqui a pouco a gente está pisando na bola tudo de novo. Não é assim, Denise? Pedro, irmãos, quando Jesus fala para eles que eles iam se decepcionar, eles iam se escandalizar, Pedro disse: Senhor, eu não. Todos podem te abandonar, eu estou pronto para ir contigo até a morte, se for preciso. Aí Jesus, conhecendo, né, a fraqueza do homem, olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O mesmo Pedro que declarou o amor eterno, e alguns minutos depois, Nicolas, estava ali dizendo: eu nem conheço esse homem, não sei nem de quem vocês estão falando. Estão enganados a meu respeito. Mas ele não acabou de declarar que ele estava pronto a ir até a morte com Jesus? Jesus deixou de amar Pedro? Jesus deixou de acreditar no chamado de Pedro? Tanto é que quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele manda o recado é para Pedro. Diz para Pedro que eu estou aqui, tá? E no primeiro encontro que ele teve com Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu fico imaginando, Mateus, que Pedro foi com medo danado. Porque quando a gente pisa na bola com alguém, e esse alguém nos chama para perto, a primeira coisa que a gente pensa: agora eu tenho que pegar para morrer agora. Principalmente se é líder, né? Quando o líder convoca alguém para conversar, o que eu aprontei? O que meu pastor está querendo comigo? Aí já vem um monte de conversa na mente, de respostas. Aí Jesus olha para Pedro: Pedro, só apacenta as minhas ovelhas. E
por que nós queremos agir diferente, né, do que Jesus agiu? Por que nós, que somos tão imperfeitos, irmãos, achamos que somos perfeitos? Porque às vezes nós somos até bons em alguma coisa que nós fazemos, meus Deus. Eu tenho algumas coisas que eu faço que eu acredito que eu faço bem feito. Mas tem outras, irmãos, que é tão difícil para fazer que eu sei que eu tiro nota 1. Mas eu estou tentando, eu estou lutando. Ninguém é perfeito. Nem Jesus aceitou um título de bom. Sabe por que Jesus não aceitou o título de bom? Porque ele ainda não havia concluído a sua obra. Então nós não somos bons porque nós estamos em um processo de aprendizado, nós estamos em um processo de crescimento, nós estamos em um processo, todos os dias nós queremos coisas novas e todos os dias nós vivemos coisas novas. Aí quando ele disse lá, né, está consumado, em outras palavras, agora eu concluí a minha obra, agora eu posso ser chamado de bom, até porque ele voltou para o seu lugar. Aleluia. Por que ele disse bom? É só Deus, porque Deus já havia concluído a sua obra. E nós, irmãos, somos pessoas imperfeitas, somos pessoas cheias de defeito, todos nós temos, todos. Eu costumo dizer que, eu particularmente, eu tenho tão pouco tempo de procurar defeito dos outros, que eu fico procurando os meus, que eu prefiro ver das pessoas só as qualidades. Eu prefiro olhar para as pessoas e pensar que todos são bons, pensar que ninguém tem maldade. Minha primeira pastora dizia: irmão, o senhor é muito bobo, o senhor não vê maldade em nada. Eu falei: minha querida, eu não estou querendo ver maldade em nada não. Maldade eu já vi quando eu não era crente. Agora eu sou crente, eu quero ver as coisas boas, eu quero encontrar qualidade nas pessoas. Se eu for ficar olhando defeito nos outros, eu vou esquecer dos meus, e eu tenho muito mais do que os outros. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos, irmãos, manter o nosso coração livre de ressentimentos, livre de rancores, livre de amarguras, sabe, livre de contendas, de problemas. Nós precisamos viver bem todo o tempo. A palavra de Deus nos orienta: quando depender de vós, tende paz com todos. Eu falo isso, irmãos, com muita alegria no meu coração. Eu acredito que deve ter algumas pessoas que não gostem de mim, porque ninguém consegue agradar todo mundo, né? Mas eu falo de boca cheia, de coração alegre. Não existe uma pessoa que eu possa falar: eu não gosto dessa pessoa. Não tenho nenhum inimigo, eu não tenho. Se alguém é meu inimigo, é um problema dele. Se alguém fala mal da minha vida, é um problema dele, não é meu também. Você não vai me ver falando mal da vida de ninguém. Você não vai me ver desabafando nas redes sociais. Você não vai me ver questionando nada, murmurando por nada. Você não vai me ver de maneira nenhuma. Eu posso ficar triste, como eu falei aqui hoje de manhã. Só que eu conto as minhas tristezas para Deus. Eu tenho os meus problemas? Tenho. Mas eu aprendi a contar para quem pode me resolver. Eu já falei aqui, às vezes eu faço isso. Tem hora que dá uma vontade, né? Você falar um monte de coisa. Aí eu vou lá e vou digitando. Aí eu leio tudo. Aí eu deleto. Desabafei, pronto, não precisa ninguém ler, eu mesmo li. Porque tem coisa, às vezes não é nem desabafo, às vezes é a opinião da gente. Eu tenho preocupação de colocar até meus próprios pensamentos. Porque pela situação, pela posição que a gente exerce, dependendo do que você coloca, o pastor está desabafando, às vezes é pensamento meu. Às vezes eu não estou nem pensando em ninguém, é igual pregar. É algo tão tremendo que acontece comigo. Tem muita gente que não acredita nisso. Mas quando eu estou pregando, irmão, às vezes eu olho para a igreja, eu não lembro de nada do que alguém tenha me falado, de problemas que existem, porque eu estou pregando a palavra, e a palavra é universal. Quem precisa e quer receber, receba. Quem não quer, deixa embora. Quem não quer comer, não come. Igual o self-service, né? A comida está lá à vontade. Você quer comer? Come. Você não quer? Come o que você gosta. Tem giló, tem quiabo, tem tomate. Você não gosta de quiabo? Vai o mineiro lá atrás de você, vai comer o quiabo. Alguém está pensando. Às vezes alguém já disse, e isso eu tenho certeza que já, o pastor desabafou hoje. O pastor está nervoso. Não, irmãos. Pensa no cabra que não fica nervoso, sou eu. Verdade. Quando eu fico comigo mesmo, mas eu não exponho isso para ninguém. Eu, às vezes, sozinho, eu e Deus.
Mas é muito raro, Mateus, alguma coisa me tirar do sério. Muito raro. Eu tenho paz. Aleluia. Graças a Deus, eu tenho paz no meu coração. Glórias ao teu Paz com todos. Paz com todos. Eu vivo bem, irmãos. Graças a Deus, eu vivo bem com todos. Com quem gosta de mim, com quem não gosta de mim, com quem me abraça, com quem não me abraça, com quem abraça pela metade. Como assim, pastor, abraça pela metade? Tem gente que dá aquele abraço assim, né? Querendo empurrar e aí a gente dá uma forçadinha. Mas eu tenho paz com esses também. Eu tenho paz com quem eu sei que fala mal de mim, porque eu sei. Quando Deus não revela, alguém conta. Deus sempre usa de estratégias. Tem coisas que Deus revela. Às vezes é olho para a pessoa, irmãos. Deus mostra como está o coração da pessoa. Às vezes eu olho para algumas pessoas, Deus mostra que existe uma barreira entre aquela pessoa e eu. Eu vou me distanciar dela? Não, eu vou me aproximar dela. Porque eu preciso manter minha paz, irmãos. Eu preciso viver bem. Porque se eu partir, eu quero ir para o céu. Aleluia. E quem guarda ressentimentos, quem guarda mágoa, se morrer repentinamente sem liberar perdão, irmãos, corre o sério risco de perder a salvação. Quem fica, sabe, envolvidos com picuinhas, com coisas bestas, conversas inúteis, que não traz edificação. Se Deus não tiver misericórdia, eu sofri um infarto fulminante, para onde foi? Se a Bíblia diz que não há salvação. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que viver bem. Nós temos que procurar nos ocupar com coisas boas, coisas agradáveis. Nós temos que amar os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. A palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem ama o seu próximo como a ti mesmo, ele quer viver bem. Às vezes nós somos fingidos, e Paulo diz que o amor seja não fingido. Eu não posso dizer que eu amo se eu amo algum e não amo o outro. Eu não posso dizer, Nicolas, que eu amo a igreja se eu amo você e não consigo amar o Fábio, só porque o Fábio pensa diferente. Usando os dois para aqui na minha frente. Se eu amo o Rafael, mas não consigo, mas eu não vou com o jeito deles. Como assim? Não adianta eu amar a Selma se eu não amar o Cleito. É fingimento. É amor dividido, é amor pela metade. Não adianta eu viver bem com um se eu não consigo viver bem com o outro. Nós temos que viver bem com todos, irmãos. Com todos. Ah, pastor, mas fulano falou isso de mim. É problema seu? Não, é dele que falou. Eu acho dessa maneira. Tem um cidadão que, eu falei com minha esposa ontem, passou um bom tempo me criticando, um monte de situações. Umas 2 semanas para cá começou a me mandar mensagem. Manda vídeo, me ligou. E eu trato da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê, queridos? Eu vou repetir. Porque eu tenho paz. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho paz. Pode falar o que quiser de Deus, mas eu tenho paz. Tem gente por aí que fala mal da Despertar. Tem um que falou que não é Deus que opera aqui, né? Que diz que a igreja aqui é muito porta larga. Se ela pensa assim, que ela fica lá na igreja dela. Aí esses dias eu ouvi falar que alguém que veio aqui, convidado, fez uma campanha, pregou aqui algumas quartas-feiras, há uns anos atrás. E um dia estava em outra igreja, ele descendo a lenha, falando mal da nossa igreja. Será que eu não sabia que lá tinha uma prima de uma irmã que congrega aqui conosco? Pastor, eu falo isso, mas irmã, fique em paz. Você acha que eu vou me estressar com isso? Vou não, irmãos. Eu não me envolvo com as coisas tolas. Eu não perco a minha paz por coisas bestas, Mateus. Eu não perco a minha comunhão com Deus por conversa fiada. Eu não perco a minha comunhão com Deus por cara feia de ninguém. Eu não perco a minha paz com Deus, o meu relacionamento com Deus. Ele não pode ser afetado porque alguém não está, sabe, não está contente comigo. Eu vou procurar saber por quê.
Tem um pastor amigo meu, eu considero amigo, mas eu acho que hoje ele não é tão meu amigo mais. Há uns tempos atrás, andou fazendo comentários a meu respeito, e ontem eu estava em um ambiente, e Deus quis me honrar naquele ambiente. Eu fui como convidado, e chegando ali, eu sentei lá nos bancos junto com os obreiros lá embaixo, e alguém lá de cima veio até onde eu estava, pegou na minha mão, me levou lá para cima, e na hora das apresentações, o pastor, que é o presidente do Belém aqui em Jandira, o pastor Éver, ele tinha muitos obreiros, muitos pastores de várias denominações, e esse meu amigo estava sentado bem de frente, embaixo, e quando o pastor disse, não dá para ouvir todos os pastores que estão aqui, mas eu vou convidar aqui o pastor Floresval, ele vai falar em nome de todos os pastores. Pensa na cara que o cidadão fez, Mateus. E quando eu terminei de falar, que eu procurei ele, cadê o homem? Tinha ido embora. Aí eu fiquei pensando, como que pode, né? Ele é nem pastor, o homem é bispo. Bispo. Mas é problema meu? Problema dele. Eu fiquei pensando, filho, meu Deus. Até 2 anos atrás, o cara era meu amigo. Até o ano passado. E eu não fiz nada, não falei nada, nunca critiquei nada, nunca. Mas de repente, eu não sei quem envenenou ele, a meu respeito, ele deixou de ser meu amigo. Ou quando me vê, usa de fingimento. Mas eu vou seguir na minha vida, sabe por quê? Porque eu tenho paz. Glória a Deus, aleluia. Você tem paz aí no seu coração? Glória a Deus. Para lidar com qualquer situação? Você está disposto de verdade a continuar, independente daquilo que aconteça com você, daquilo que falam ao seu respeito, continuar tendo paz com todos? Para nós encerrarmos, chegando aqui numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Qual a posição que você se encontra? Que tipo de vaso você é? Vai ficar um ponto de interrogação para você responder para você mesmo. Aí você faz uma autoanálise da sua vida. Se você é aquele tipo de pessoa que todos gostam de você, ou todos, a maioria, né? Não vou dizer todos, que não consegue todos, mas se você tem a simpatia da maioria, você pode se considerar um vaso de honra. Mas se você é aquele tipo de pessoa que tem só o seu grupinho, nem você consegue se infiltrar e nem gosta que as pessoas entrem no seu mundo, você está sendo um vaso desonroso. E nós temos que ser vasos de honra. Nós temos que ser pessoas que representam o reino de Deus na terra, irmãos. A Bíblia diz que onde Jesus estava, uma grande multidão o acompanhava. Por onde ele ia, Mateus? A multidão ia atrás dele. Então nós precisamos ser vaso de honra. Nós precisamos, de verdade, queridos, sermos representantes de Cristo aqui na terra, Jesus. Na igreja, no trabalho, na família, na sociedade, no trânsito. Alguém tem que olhar para você e ver que você é crente. Você não pode, a Bíblia diz que não pode esconder uma lamparina, sabe, embaixo do sofá. Não dá, ela vai queimar as coisas ali. Não dá para esconder uma cidade edificada. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, Mateus, e a luz do mundo. O sal serve para temperar. E para eu temperar alguém, eu preciso ser uma pessoa temperada. Se eu quero que alguém seja temperado, eu tenho que ver como que está o meu tempero para conseguir temperar alguém. Como luz do mundo, eu preciso deixar com que as pessoas vejam o brilho. Mas para isso, a lamparina tem que estar acesa. Eu preciso ser diferente para fazer a diferença, irmãos. Eu não posso pregar mansidão se eu não for uma pessoa mansa. Eu não posso pregar amor se eu não consigo amar as pessoas.
E como eu já falei, não adianta amar pela metade. Eu amo uma parte, mas não amo o outro. Eu gosto desse, mas não consigo me aproximar daquele. Ora a Deus para que o Senhor te ajude. Peça ajuda ao Espírito Santo para trabalhar no seu coração, para tirar essas barreiras, porque tem barreiras se levantando, irmãos, entre nós, servos de Deus, que participamos da mesma mesa do Senhor. E isso não é bom para o reino, isso não é bom para o corpo, Samuel. A mesma linguagem que nós falamos aqui, nós precisamos falar lá em Santa Catarina, que é a linguagem do amor. Eu vou estar indo para nesse final de semana, e nós vamos ministrar lá, sexta e sábado, curados para curar. Porque nós precisamos de arrependimento, irmãos. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos, Cleiton, nos posicionar e entender que nós precisamos mudança todos os dias da nossa vida. Às vezes nós levantamos o nariz e achamos que nós somos alguma coisa e nós não somos nada. Que nós viemos reconhecer, como Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Veja como que está o seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Se o seu relacionamento com todos os irmãos não estiver bom, você está com problema no seu relacionamento com Deus. Tenha certeza disso. Se tem algum arranhão entre aqui está com problema. Porque na hora que dobrar os joelhos, o inimigo vai ficar te acusando diante de Deus. Olha lá, está orando. Mas olha como está a vida dele com o irmão. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, Satanás vai estar lá te acusando. Viste meu servo Jó? Homem íntegro. Deus falou todas as qualidades de Jó. Porque Satanás, irmãos, ele nos conhece também. Então quando nós estamos aqui com um problema, quando nós queremos sermos santos, e às vezes não somos, vivemos embaixo de uma falsa santidade, vivemos escondidos muitas vezes atrás de uma capa, que em momentos eu sou santo, em outros momentos não. Em momentos eu sou obediente, em outros momentos eu sou rebelde. Em um momento eu amo, em outro momento eu quero matar. Coração limpo, irmãos. Coração puro. Senhor, quem entrará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Qual foi a resposta de Deus? Os limpos, de mãos e puro. O céu é para quem tem coração puro, caros. Tem gente que não adultera, não bebe, não fuma, não faz uma fezinha na loteria, não faz um joguinho do bicho, não faz nada disso. Mas tem um coração cheio de amargura. Tem uma mente podre. Tem pensamentos ruins o tempo todo. Não consegue perdoar quem lhe fere. Eu conheço pessoas pecadoras, mas não conseguem liberar perdão. Então não adianta, queridos. Não adianta, porque a Deus ninguém engana. Tem gente que ora muito, tem gente que jejua muito, mas são pessoas que não dá para você ficar perto dela. As palavras delas são negativas o tempo inteiro. As atitudes delas são rejeitáveis. Irmãos, ninguém gosta de ficar perto de pessoas negativas, não. Quando você tiver que conversar com alguém, lança palavras positivas, palavras boas, palavras de ânimo, que às vezes você não sabe como que está o seu irmão. Aí você lança uma palavra negativa para ele, o cara já está morrendo, você acaba de matar ele. Às vezes a pessoa está ali amargando sozinha alguma coisa. Aí alguém chega com palavras negativas, com um monte de lixo, e descarrega aquele lixo em cima da gente, e se você não tiver estruturado, aquele lixo acaba de matar você. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Porque naquele grande dia, irmãos, se alguém perecer por nossa culpa, nós vamos ter que dar conta a Deus. E às vezes achamos que estamos fazendo tudo perfeito, André. Mas na hora de ajustar com Deus, por que você matou fulano?
Como assim, Senhor? Eu não matei ninguém. Fulano era meu amigo. Mas você viu os lixos que você jogou em cima dele? Você viu os desabafos que você fez em cima dele? Ele já estava mal. E a sua atitude fez com que ele ficasse pior ainda. E o diabo vai tirando, sabe, o chão de debaixo dos nossos pés. Quando menos percebemos, não conseguimos mais parar em pé. Quanta gente caída, irmãos. Quantos crentes caídos dentro da igreja. Quantos crentes desviados dentro da casa de Deus. Vamos ficar de pé. 9:15. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, irmãos. O diabo está fazendo armadilha e tem crente caindo. Qual que é o nosso papel? É ser útil na vida dessas pessoas, Eliane. É ser amável com todos. É a Bíblia que está dizendo. Isso não é o pastor que está querendo exortar você, exortar a igreja. Não, a Bíblia está dizendo para nós. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. É a palavra de Deus, irmãos. Não precisava nem comentários, é só ler esse texto e entender o que nós devemos fazer, Paulinho. Como nós devemos reagir diante de situações adversas. Como nós devemos nos comportar lá fora e aqui dentro, irmãos. Porque às vezes lá fora nós somos até bonzinhos, né? Mas aqui dentro, sabe, parece que os nossos irmãos têm, em alguns casos, sabe aquele porco espinho? Não dá para você chegar muito perto. Tem irmão que pensa que outro irmão é porco espinho. Não consegue abraçar, não consegue ficar perto, não consegue relacionar, não consegue conviver nos dentes. Mas conta uma história rapidinho, nós vamos orar. Que em um inverno muito rigoroso, uma região que os animais estavam morrendo de frio, e uma manada de porco-espinho viu um abrigo, uma caverna, e eles combinaram entre eles: vamos entrar ali para a gente se proteger do frio. Só que o espaço era pequeno e tinha muito porco-espinho. E conforme eles foram entrando, o espinho de um ia furando o outro, ia se incomodando com os espinhos. E aqueles que não aceitavam o espinho do próximo, ia saindo. Está me machucando o espinho, eu vou sair. E morriam congelados do lado de fora. Porque enquanto eles estavam próximos de Deus, mesmo com espinhos, mas um aquecia o outro. Quando eles se livravam dos espinhos, o frio lá de fora matava. Tem pessoas que são de verdade difíceis de lidar com elas. Tem, irmãos. Tem gente que às vezes você tem que engolir 3 vezes a seco para não soltar uma resposta, às vezes até dura com ela. Tem gente que você tem que respirar 2, 3 vezes para você caminhar junto com ela. Tem pessoas que você de vez em quando precisa encher a boca d'água, que você dá uns 3 minutos sem engolir a água, para você não falar besteira com ela. Mas nós temos que viver bem com elas, irmãos. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que de verdade são intragáveis, difícil, ruim, mas Jesus morreu por ela também, irmãos. Ela quer ir para o céu também. Tem gente que o relacionamento com ela depende muito da graça de Deus na sua vida, mas é aí que nós temos que mostrar que nós temos paz, Mateus.
É com as pessoas ruins que nós temos que mostrar que nós temos a graça de Deus. Que com os bons é fácil, irmãos. Abraçar quem te abraça com alegria é muito gostoso. Mas você tem que abraçar quem é falso com você. Paulo disse que um dos maiores problemas que ele teve lá no passado era entre os falsos irmãos. Já tinha, lá no tempo de Paulo. Aí ele escreve, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz: eu já aprendi a ter necessidade, aprendi a ter bonança, eu já aprendi tudo. Aí no 13 ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que aprender a viver, queridos, em toda circunstância, na bonança, na necessidade, na falsidade, na verdade. Quando depender de vós, tende o quê? Paz com todos. Tenha paz. Glória a Deus. Tenha paz. Seja você um transportador da paz, um condutor da paz, um condutor da glória de Deus para outras pessoas. Pastor, eu estou por aqui. Vomita e se enche de paz. Aleluia. Irmãos. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Não teve um tempo que às vezes eu tinha umas enxaquecas. Eu comi alguma coisa que o estômago não aceitava, dava uma dor de cabeça. Quase morria. Eu metia o dedo na garganta, vomitava, sarava rapidinho. Então tem hora, irmão, que é melhor você vomitar, é verdade. Desculpa a expressão chula, mas tem hora que às vezes é melhor vomitar para você não morrer. É. Todo mundo já fez isso, irmãos. É uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca teve dor de cabeça aí com problema no estômago? Não tem hora, irmãos. Você está por aqui, a vontade é desabafar, é falar um monte. Aí você respira fundo. Aí você olha no olho do irmão: te amo em Cristo Jesus. Eu tenho paz com você. Você quebra ele. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que eu tento ensinar, é isso que eu tento passar para a igreja. É isso que eu tento viver todos os dias da minha vida. E vou repetir mais uma vez. Sabe por que eu faço tudo isso? Porque eu tenho paz. Aleluia. Até aqui o Senhor tem me ajudado a viver em paz, a colocar a minha cabeça no travesseiro. Às vezes antes de chegar no travesseiro eu já estou dormindo. Só eu penso em deitar quando eu olho para o travesseiro, eu já estou dormindo. Se é para ficar acordado, eu fico em pé. Deitei, eu quero dormir, que amanhã tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tenha paz no seu coração, em meio às tribulações, em meio às guerras, em meio às pessoas diferentes de você, em meio aos pensamentos diferentes dos seus, em meio ao comportamento diferente do seu, em meio a tudo que você achar que é ruim. Tenha paz, porque cada um vai ter que dar conta de si mesmo diante de Deus. O meu dever como pastor, como ensinador, é ensinar. Se você não quiser aprender, não quiser viver, é um problema seu. Mas diante de Deus, naquele grande dia, vou dizer: Senhor, eu fiz o que eu precisava. Faça a tua parte. Mas faça a tua parte amando quem está do seu lado. Faça o seu melhor, ainda que quem está do seu lado não faça nada, mas a sua parte é fazer o melhor. Faça o seu melhor, porque não é para quem? É para Deus. Eu sempre tive um problema comigo. Eu acho que o problema não era não. Eu sempre via oportunidades. Quando muita gente via dificuldade, eu via oportunidade. Ah, mas aqui não dá. Não dá para você, mas eu vou em nome de Jesus. Pastor, aquele fulano ali é difícil de lidar com ele. Mas Senhor, meu irmão, você é gente boa, cara. Se eu te dar um abraço, tem uns que olham: mas por que você quer me abraçar? Eu tenho paz com você, meu irmão. É isso, querido. É fácil. Viver bem é fácil, irmãos. A gente que cria barreiras. Nós que criamos os problemas. Nós que colocamos dificuldades nas coisas. Nós às vezes procuramos pelo em ovo, Patrícia. Vamos dizer meu pai, a gente procura chifre na cabeça de cavalo. E acha, tá? Tudo que você começa a procurar demais, você acaba achando.
Tem gente que ela é boa, mas se você procurar defeito nela, você vai achar um monte. Principalmente quando você olha no espelho. Aí você vai achar defeito. Você vai achar que você é bom demais, mas olha no defeito. Fala para Deus, Senhor, me vira do avesso e mostra quem sou eu. Você vai ver que você não presta para nada. Se não for misericórdia de Deus, você estava morto. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui você poderia estar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus fez comigo, irmãos. Deus me virou do avesso e mostrou a podridão que estava lá dentro. E às vezes a gente acha que não é nada, você é estragado, que você não toma banho e fede. É bem isso, irmãos. Eu tenho costume de passar perfume, eu gosto de andar cheiroso. Aí esses dias eu esqueci de colocar desodorante. Preguei aqui, suei pra caramba. Quando eu cheguei em casa, encostei no sofá e fiz assim. Caraca, eu tô fedido. 2 horas que eu fiquei aqui transpirando. A gente fede, irmãos, não vale nada não. Isso aqui não presta pra nada, queridos. Isso aqui é pó. Mas tem gente que acha que é, né? Pó. Não é nem terra, é pó. Pó da terra. É isso que nós somos. Às vezes a gente quer ser tanta coisa. Quer ser arrogante, prepotente. Pra quê? Pra quê? Só para não ter prazer de viver? Vamos orar? Segura na mão do teu irmão.